Paz, amados de Deus, chegou aí o vídeo, a resenha desta obra. E isso, vamos falar aqui. Eu convido você, principalmente você que está paquerando, está pesquisando para saber se compra ou não. Eu convido você a assistir esse vídeo comigo até o fim, ok? Nós vamos analisar aqui cada volume, textos, versículos muito conhecidos e o que o Champlin fala acerca desses versículos, e você vai ter uma noção mais ou menos do que ele pensa, e algumas questões aí que muitos ainda não comentaram, não falaram ainda, em alguns reviews aí pela internet, ok? Então, se você não é inscrito, deixe deixe a sua inscrição aí, ativando os sininhos, ok? Deixe o seu like, então você vai poder comentar. Tá aí, vamos fazer. Eu insisto, acompanhe conosco até o fim para você ver algumas explicações muito interessantes do Champlin, ok? Então nós vamos analisar primeiramente, né, o volume 1, ok? Volume 1 que possui cerca de 895 páginas, perfeito? Tem aqui no início, aqui, se você não conhece, esse é o senhor Dr. Russell Norman Champlin. Esse senhor ele veio a falecer ano passado. Se não estou equivocado, foi no mês de julho do ano passado, então já tem um pouco mais de um ano que morreu. Ele estava com 84 anos, 83, 84 anos, né? Então, diz aqui que ele nasceu no dia 22 de dezembro de 33, em Salt Lake City, Estados Unidos, concluiu bacharelado em literatura bíblica no Emmanuel College, os graus de PhD em línguas clássicas na Universidade de Utah, fez estudos de especialização em nível de pós-graduação no Novo Testamento, na Universidade de Chicago, sua carreira como professor universitário e escritor, atuando na Unesp por 30 anos, publicou 3 grandes projetos, sua magna ópera trilogia, o Novo Testamento Interpretado, a Enciclopédia Bíblia, Teologia e Filosofia e o Antigo Testamento Interpretado. E diz aqui nos agradecimentos, o seguinte, aqui em cima, o original desta obra se constitui de 20 mil páginas, todo o material foi revisado 3 vezes, fazendo um total de 60 mil páginas. Além da tradução e revisão, houve também a preparação de mais de 500 ilustrações e gráficos. Então ele vem trazendo aqui, né, nesse primeiro momento, ele mostra aqui, nesse gráfico aqui, ó, o total de cada livro, de quantos capítulos e quantos versículos de cada livro da Bíblia, do Antigo Testamento, ok? Então a Bíblia tem 929 capítulos no Antigo Testamento, o Antigo Testamento tem 23.148 versículos. Aí ele vem aqui trazendo toda a bibliografia, uma bibliografia bastante extensa, né? Suas fontes, quais foram as fontes dele, os autores, ok? E como eu falei para você, eu vou trazer aqui em cada volume desse, vou abrir aqui num texto, no versículo conhecido da maioria dos evangélicos, com certeza da maioria dos irmãos, e nós vamos fazer uma análise para ver o que ele diz, ok? Então eu abri aqui, ó, capítulo 6, que é um texto polêmico, tá? Os filhos de Deus e os filhos dos homens, capítulo 6, ok? Se depois se quiser parar a câmera para ler também com calma, para ver o que ele comenta. Aqui, ó. Agora essa nova edição vem com texto hebraico. Veja, antes do texto em português, acima aí o texto hebraico, lá capítulo 6, versículo 1, versículo 2. Vamos ver o que ele diz aqui? Vamos lá, em cada volume eu separei textos conhecidos, mas que são assim polêmicos para a gente analisar o que ele fala. Vamos lá. Os filhos de Deus e os filhos dos homens, Gênesis 6, do versículo 1 ao 4. A grande corrupção em que o homem tinha mergulhado, o que provocou Deus e resultou no dilúvio, é introduzida por esta breve seção. Ela preserva uma estranha tradição da mescla de mulheres com os filhos de Deus, o que tem sido interpretado de várias maneiras. Os críticos pensam que o relato sobre o Nefelim consiste em uma antiga lenda acerca de uma raça de gigantes. Aí ele pede para ver aqui números 13 e 33. Esses Nefelim eram tidos como uma raça de seres semidivinos. Os críticos supõem que os filhos de Deus tinham gerado através de mulheres humanas, o que explicaria sua origem e elevada posição. Nenhuma dessas sugestões, é lógico, deriva-se do próprio texto sagrado, mas fazem parte de tradições que giram em torno desses seres. Aí eu vou diretamente aqui para o versículo 1.
Os filhos de Deus. O que seria? O versículo 2, então. Vamos direto no versículo 2. O que seriam os filhos de Deus? Há muitas interpretações sobre essa frase, conforme se vê a seguir. Então ele lista aqui 10 interpretações, ó lá, 1 ao 10. Ó. Quem seriam esses filhos de Deus? Ó, número 1, primeira interpretação. Seria a linhagem piedosa de Sete. Normalmente quem tem essa interpretação são os conservadores, principalmente os irmãos assembleanos, né? Segue essa linha piedosa de Sete. 2. Quem seriam esses filhos de Deus? Os filhos de Deus. Seriam semideuses ou heróis, como aqueles do folclore grego ou latino. Tem intérpretes que seguem essa linha. 3. Anjos, seriam anjos caídos, mas considerados seres materiais, ou seja, materializados. Talvez nessa ocasião a teologia dos hebreus ainda não concebesse seres imateriais. Para eles, os anjos eram uma classe diferente e mais alta de seres, mas não imateriais, como se vê na teologia posterior. 4. Anjos bons, mas não seres imateriais, seres espirituais. Uma linha de interpretação. Quinta linha de interpretação. Quem seriam os filhos de Deus? Seriam anjos bons ou maus, mas seres espirituais. Sexta linha. Homens incomuns, como uma raça especial de gigantes. Sétima linha de interpretação. Homens proeminentes, como juízes, governantes, sacerdotes, etc. Não teria nada a ver com os homens grandiosos, literalmente. 8. Existe uma linha que diz o seguinte: esses filhos de Deus seriam seres estranhos que não podem ser definidos. Não se pode definir, a gente não sabe de nada. 9. Os críticos dizem que o relato é mitológico, pelo que não há como dar uma interpretação correta. A maioria dos teólogos liberais, né, que seguem a linha de que a narrativa ali, principalmente os primeiros capítulos, seriam narrativas mitológicas, vão seguir essa ideia. E décima interpretação diz que homens seriam homens comuns, mas controlados por forças sinistras, como anjos caídos. Opinião minha, irmãos, eu prefiro ficar com a interpretação mais conservadora, que é a primeira interpretação. Seria a linhagem piedosa de Sete. Né? A minha opinião, você tem a tua. E por que eu prefiro ficar com essa linha mais conservadora? Por quê? Porque nós teríamos várias implicações para dizer que seriam anjos, né, caídos, que vieram ter relações sexuais com as mulheres. Primeira coisa, nós teríamos que dizer que esses espíritos se materializaram em forma humana, né? Que um tanto quanto problemático, demônios, né? Eu não duvido que isso possa acontecer, que eles possam ter esses poderes em si. Todavia, né, é um pouco complexo essa ideia. Teríamos que dizer também que os anjos ainda continuam caindo ainda. Já estamos aqui próximo da narrativa do dilúvio. Sim, os anjos caíram antes da criação, continuaram caindo. Pergunta é, hoje, 2020, está caindo ainda anjos? Tem anjos ainda se rebelando? A Bíblia não dá margem para dizer isso, né? Pelo contrário, né? Lá no Novo Testamento vai dizer que esses anjos caídos abandonaram o estado original. Dá a entender que os anjos que permaneceram fiéis continuam fiéis e não seguiram essa linha de rebelião. Enfim, diz aí nos comentários, tá? Cada um tem a sua opinião. Grandes eruditos vão defender o que eu penso, grandes homens de Deus vão acreditar que de fato eram anjos, demônios que se relacionaram sexualmente. Enfim, o fato de você discordar de mim ou discordar de você não te faz mais ou menos espiritual, ok? Então coloca aí. Então, esse é o primeiro ponto, li para você aqui, que é um texto controverso no volume 1. No volume 2, eu separei aqui. O volume 2 ele vai abarcar aí os livros de Deuteronômio, vai até 1 Reis, ok? Com quantas páginas? Com cerca de 866 páginas. E eu separei aqui, sempre lembrando que antes de cada livro,
há uma introdução bem caprichada. Por exemplo, eu abri aqui 1 Samuel, nós vamos analisar esse texto aqui se o espírito de Samuel subiu mesmo, né, através ali da sessão mediúnica que Saul realizou. Aí o rapaz do som tá passando aqui em frente agora da gravação. Maravilha. Sacão de alho. Então, só para mostrar para vocês, por exemplo, 1 Samuel, olha, tem a introdução, olha. O autor, data, a teologia, né? Características gerais, 1, 2, 3. Quantas páginas dedicar? 4, 5, 6, 7. 7 páginas para dedicar a essa introdução. E é muito conteúdo, né? Muita coisa dedicando, certo? Só para você ter essa noção, em cada livro do Antigo Testamento, ele traz uma introdução aí com muitas páginas, trazendo muitos detalhes. E eu separei 1 Samuel 28, aqui, nessa parte aqui. Então, eu vou analisar com você aqui. Eu até marquei o caneta marca-texto, os principais pontos que eu quero analisar com você. Olha só, 1 Samuel 28:11. Que te farei subir? A mulher confiava que poderia fazer subir qualquer espírito que lhe fosse solicitado. Isso não quer dizer que ela sempre pudesse fazê-lo. Provavelmente, na maior parte das vezes, aparecia algum espírito que se fazia passar por outrem, enganando os consultantes, o que às vezes acontece nas práticas espíritas. De outras vezes, porém, ela obtinha sucesso genuíno e sem dúvida queria ser mais bem-sucedida do que realmente era. Só no início de cara, sim, Champlin acredita que foi de fato o espírito de Samuel que subiu, né? A maioria, gente, presta atenção, a maioria dos teólogos americanos seguem essa vertente. Homens de Deus respeitados. Muitas pessoas ficam desdenhando do Champlin porque ele tem algumas posições heterodoxas, consideradas até hereges, principalmente no Novo Testamento dele interpretado. Aí fica desdenhando do cara, mas se esquece que grandes e importantes teólogos norte-americanos que são ortodoxos ali, na maioria das questões fundamentais da fé, quando chega nesse texto aqui, diz que foi o espírito de Samuel mesmo, não teria sido nenhum espírito maligno, não. Aí ele vai citar Ellicott. Ele cita em loco Ellicott, dizendo assim: Ellicott cita o Talmud babilônico para demonstrar que as escolas rabínicas, olha que interessante, em contraste com os evangélicos modernos, acreditavam que essa mulher realmente tinha o poder que afirmava possuir. Há uma muito curiosa citação que ilustra esse ponto. Um saduceu cético disse certa feita ao rabino Amir Abu: você afirma que as almas dos justos estão guardadas sob o trono da glória, como pois a bruxa de Endor teve poder de trazer o profeta Samuel mediante necromancia? O honorável rabino respondeu: porque aquilo ocorreu antes de completar um ano da morte dele. Olha só o que os rabinos judeus ensinam, cara. Somos ensinados que após esse tempo, após a morte do corpo, a alma sobe para nunca mais retornar. Outras tradições rabínicas limitam o período a apenas 4 dias. Olha só o que eles ensinam. Vê se isso não é especulação, teologia é especulativa. Dizer que a alma, durante um ano após a morte do sujeito, a alma fica perambulando. Isso é especulação teológica, certo? Outras tradições dizem que a alma fica perambulando por 4 dias. São tradições extra-bíblicas, muitas crenças. Os rabinos possuíam, outras tradições possuíam. E se você for fazer uma varredura no nosso meio evangélico, nós temos muitas crenças aí populares, ensinadas, passadas até mesmo de púlpito, infelizmente, que são teologia popular, teologia especulativa. Diz aqui mais: alguns intérpretes modernos falam em termos de permissão. Todas essas coisas estão sob o controle divino, ou seja, para alguns intérpretes, Deus teria permitido sim o espírito de Samuel, somente dessa vez, subir para comunicar-se com Saul. Ele pode permitir até mesmo prover tais comunicações para pessoas especiais, sob circunstâncias especiais. Sem dúvida isso está correto, porém, olha o que fala, isso está correto. Porém, parece haver mais comunicações do que o permitido. Olha só, parece que isso está correto, mas eu acredito que há muito mais comunicações do que Deus. As pessoas estão dizendo que Deus só permite de vez em quando. Então ele acredita na doutrina
espírita, podemos assim dizer. Eu não acredito, irmãos, que foi o espírito de Samuel que subiu. Não acredito, eu discordo dessa, porque é algo realmente proibido na lei de Deus, a comunicação com os espíritos. Certamente o diabo é o pai da mentira, vai aparecer ali para o indivíduo dizendo que é o espírito do Joaquim, do Antônio, da Maria que voltou, justamente para enganar o ser humano. Então é algo diabólico, algo satânico, mas me surpreende. Diz aí nos comentários o que você acha. Me surpreende ver tantos intérpretes, não é somente o Champlin, tá? Não é somente o Champlin que acredita nessa possibilidade. Olha só, ele cita, sabem quem também aqui? Ele cita Adam Clarke. Para você que não sabe quem foi Adam Clarke, foi um grande comentarista bíblico do século XVIII, metodista, arminiano, e ele diz que Adam Clarke era muito fera nos seus comentários. Diz o seguinte, ó, que Samuel realmente apareceu naquela ocasião evidencia-se através do texto. Isso não pode ser negado por nenhum modo legítimo de interpretação. Veja, Adam Clarke também, um metodista, seguidor de Wesley, também acreditava nisso. O mesmo autor prossegue dizendo que a coisa genuína surpreendeu a médium, porquanto não era o que ela esperava acontecer. A mulher quedou-se admirada e assustada pela visão, disse Ellicott, que também é um grande comentarista que ele cita muito, ok? Outra coisa também aqui, eu separei aqui, ó, no versículo 15, eu sublinhei aqui, não esqueci para você ver aí, ó. Versículo 15, por que me inquietaste? Seria Samuel perguntando isso, a feiticeira de Endor. Para alguns intérpretes, essa palavra subtende que Samuel deveria estar dormindo no Sheol e Saul despertara. Nesse caso, ainda não havia entrado na teologia dos hebreus a crença na sobrevivência de uma alma vital. Ver Gênesis 1, 26 e 27 conta uma discussão de que o Pentateuco não contém nenhuma ideia de alma separada do corpo. Foi na época dos Salmos e Provérbios que essa crença entrou na teologia dos hebreus. Por outro lado, é possível que essa doutrina, à época de Saul, tenha avançado mais do que supõem alguns intérpretes. Então, escreve aí, diz aí pra mim o que vocês acham disso aí. A minha opinião, tá? Se você tiver a opinião contrária, respeito. Mas a minha opinião, pra mim isso aqui era um espírito enganador, irmão. Que isso, rapaz. Saul... veja bem, calcula comigo, pensa comigo. Deus não falava mais com Saul por meio de profetas, de Urim, Tumim, visões, sonhos. Ele vai enviar, permitir que Samuel retorne? Diz pra mim o que você acha aí. Na minha opinião, foi um espírito maligno, fechando literalmente o caixão de Saul até ele ir para a batalha cometer suicídio. Volume 3. Fique comigo até o fim, desista não, vamos lá. Vou mostrar aqui outro texto também interessante. Volume 3 compreende os livros de 2 Reis e vai até Jó. Perfeito? Esse terceiro volume temos um pouco menor, tem 715 páginas. Eu separei aqui um texto muito conhecido nosso, que é Jó 1,6. No dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Eu separei aqui, tá? Não sei se dá para você aí depois, para a gravação, para você ver os detalhes deste versículo. Olha só o que ele diz. Os filhos de Deus eram seres divinos ou subdivinos que compartilhavam da natureza da deidade. Esses filhos apresentavam-se periodicamente diante do Pai para prestar contas. Ele cita aqui 1 Reis 22:19, Zacarias 6:5. O autor sacro descreve a cena de uma corte real, de uma corte real do Oriente. O rei em seu trono e seus filhos, os quais naturalmente se ocupavam em muitas atividades privadas e públicas. Provavelmente está em vista aqui alguma visão primitiva dos Abirris. Lembremos que eles eram chamados de Elohims, deuses. Olha só. Alguns estudiosos insistem que temos aqui uma espécie de politeísmo no qual haveria Deus e deuses. Então os filhos de Deus aqui, na perspectiva de alguns intérpretes,
seriam uma espécie de semideuses comparecendo diante do Deus Todo-Poderoso. Algo tipo no Olimpo, né, na mitologia grega, né? Zeus e os outros deuses comparecendo diante dele. Olha só. Outros estudiosos insistem em que Deus é Pai por criação e nenhuma comunidade dotada de natureza divina é assumida. Seja como for, na redenção os homens aparecem como partícipes da natureza divina. Ok? Aí diz que quando Satanás veio também entre eles, ele comenta, alguns intérpretes tentam distinguir Satanás do restante dos filhos de Deus, como se deles não fizesse parte, mas de alguma maneira estivesse associado ao grupo. Essa é, contudo, uma interpretação artificial e forçada, baseada no dogma. Seja como for, não encontramos aqui um Satanás vil e rebelde, que era o quadro projetado sobre ele no judaísmo posterior, adotado pelo cristianismo. Olha só, eu não concordo com essa posição dele não, tá vendo? Toda teologia é falha, né? Eu não concordo com essa posição dele. Ele entende aqui que Satanás não havia assumido ainda a posição de rebeldia, de malignidade que ele possui, representada já no Novo Testamento, nesse momento que ele aparece aí diante de Deus, nesse texto de Jó. Eu discordo, cara, porque ele vai jogar aí a questão da fidelidade de Jó, né? Vai dizer que vai acusar Jó, vai dizer que Jó só é fiel porque Deus concede bens. Caramba, se isso não é malignidade, toca na saúde do cara, toca na família, toca nos bens. Caramba, se isso não é malignidade. A gente tem que prestar muita atenção. Nenhum comentarista, gente, presta atenção, sejamos maduros. Nenhum comentarista é perfeito, não, cara. Perfeita, inerrante é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, os comentários acerca da Bíblia, você vai ver falhas grosseiras como esta. Entendeu? Mas essa obra aqui é condenável? Vou condenar toda essa obra aqui? Não. Ok? Eu retenho muita coisa que é boa do Champlin. Você também deve fazer isso, ok? Ele diz aqui: esse filho de Deus já aparece como uma espécie de adversário, conforme o sentido da palavra Satanás, mas ainda não era um ser maligno. Olha lá, insiste. Ó. Discordo dele. Em outras palavras, temos aqui no livro de João um estado de desenvolvimento da doutrina de um diabo pessoal, o príncipe do mal e cabeça do exército de seres espirituais malignos. Então, queridos, temos aqui essa questão aqui, claro, a gente vai concordar, discordar em muitos pontos. O que eu gosto no Champlin é que ele coloca também em loco trechos inteiros de autores que discordam dele. Isso é legal, ele é democrático, né? Ele poderia ignorar as posições, as interpretações contrárias ao que ele acreditava. Mas não. Ele é honesto e coloca aqui grandes autores, grandes intérpretes, comentaristas, que discordavam da posição dele. E ele também é justo, o comentário é dele. Então ele colocou também o que ele pensava. Pô. Se eu e você começarmos a fazer um comentário, nós vamos colocar a posição que nós acreditamos em determinados textos polêmicos, não é verdade? 4. Esse volume 4 ele vai compreender Salmos até Cantares, tá? A parte de livros poéticos. Ele já tem bastante páginas, né? 822 páginas. E eu separei aqui o trecho de uma parte muito interessante, que é o Salmo 1, versículo 2, né? O conhecido salmo, lindo, muita gente sabe de cor. Bem-aventurado, né, o homem que não anda, né, não anda na roda dos escarnecedores, não é verdade? Aí o que ele diz no versículo 2. Antes do seu prazer, interessante que ele coloca sempre o versículo em negrito. Aqui, ó. Versículo 2, Salmo 2, o texto hebraico em cima, o português em cima, certo? Eu vou ler para você o que ele comenta. Antes do seu prazer está na lei do Senhor. Versículo 1 deste salmo declara negativamente qual é o comportamento do homem bom. Ele não imita os ímpios nem desfruta de sua companhia. Quanto ao lado positivo, o piedoso deleita-se na lei do Senhor, o código mosaico, que é o seu manual de fé e conduta. O deleite de tal homem é a sua ocupação, conforme se lê no hebraico posterior. Ele vai citando vários versículos aqui. O principal interesse de estudo do homem piedoso é seguir a lei mosaica. O conteúdo dessa lei, conforme visto nos Salmos, é indicado em Salmo 19, com Provérbios 3, Salmos 119. Olha o que eu sublinhei aqui, você viu? Eu sublinhei aqui. A palavra medita. Tem o seu prazer do Senhor e nela medita. Qual é a ideia que nós temos de meditar?
bem na nossa mente aqueles hinduístas, né, meditando, de olhos fechados, em posição de flor de lótus. Meditar, ou na concepção de muitos crentes, é ficar só pensando, né? Deixa eu meditar na palavra, deixa eu pensar. Será que é isso no hebraico? Quando o autor se refere a meditar, olha só que interessante. Esse aqui eu já tinha ouvido o meu professor de Antigo Testamento e Novo Testamento há 12 anos atrás falando isso na sala de aula. É aqui eu confirmei. Medita. Esta palavra traduz um termo hebraico que indica proferir sons baixos, inarticulados, como aqueles que uma pessoa faz ao ler para si mesma, mas não em voz alta, sussurrar. Vou meditar na palavra. E não é, a ideia do judeu não é ficar pensando nela, mas é repeti-la, ficar sussurrando em sons baixos. Entendeu? É repetir, é ficar proferindo as palavras num som baixo, não em voz alta. A palavra também é usada com o sentido de murmurar, como faz uma pomba, segundo Isaías 27,14, a mesma palavra no hebraico lá também. Ou como lamentam os homens em Isaías 16,7. Ou como faz um leão a rugir baixo em Isaías 31. Ou como encantamentos sussurrados em Isaías 8,19. Não se trata de um estudo ocasional para o homem piedoso. Antes, trata-se de seu trabalho dia e noite. Seu coração dedica-se a esse mistério. É o seu emprego, seu estudo é frequente e, de fato, perpétuo. Adam Clarke, ele gosta muito de citar Adam Clarke. Infelizmente, nós não temos uma obra de Adam Clarke em português. Espero que alguém, uma editora, venha publicar. A obra dele também é vastíssima, vários volumes, comentários do Antigo e Novo Testamento. Foi um pastor metodista. Eu já vi a obra dele bem reduzida em espanhol, mas português não tem. Olha o que diz mais aqui. Josué foi orientado a dar esse tipo de atenção à lei. Isso deve ser compreendido com diligente leitura e consideração da lei, com o emprego do raciocínio e o estudo profundo diariamente. John Gill, in loco. Esse daqui, John Gill, também foi outro comentarista de todos os livros da Bíblia, muito famoso, pastor batista calvinista do século XIX. Não, 18. Século XVIII. Então, eu gosto de Champlin muito por conta disso. Ele cita muitos comentaristas, muitos autores que nós não temos em português. Isso também é importante. O cara chegar e queimar Champlin não tenho nada... Pô, ignorância, cara. Não tenho nada a ver. Champlin é universalista. Ele tem nada para me oferecer. Pô, cara, ele cita em loco aqui parágrafos inteiros de John Gill, calvinista, de Adam Clarke, que foram comentaristas seríssimos, arminiano, ou seja, ele não tem essa de... ele cita também logo muitas vezes Calvino, sem estresse. Então um comentário que vai atender, vai satisfazer aí calvinistas, arminianos, ortodoxos, heterodoxos, enfim. Esse é o volume 5. E volume 4. Esse é o volume 5, que vai pegar aí dos profetas maiores Isaías e vai até Malaquias. Pega de Isaías, pega Jeremias e vem todos, Ezequiel, os profetas maiores e os profetas menores. Portanto, o capítulo 5 é o livro, né, é o volume com maior quantidade de páginas, 1063 páginas. Perfeito? E eu separei aqui um trecho também, que é um texto muito conhecido nosso. Fiz questão de escolher textos conhecidos, né? Isaías capítulo 6, versículo 1, quando Isaías tem a visão do trono do Senhor. Ok? Deixa eu mostrar para você aqui. Isaías 6:1 aqui. Aí dá continuidade ao comentário. Aí eu separei aquela parte onde diz o seguinte: o ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Vi o Senhor. Ou seja, aí ele comenta o seguinte: conforme a um homem é permitido ver a Deus de alguma maneira compreensível, e não como ele realmente é, o que João 1,18 diz ser impossível. Moisés teve permissão de ver a Deus pelas costas, segundo Êxodo 33. A visão de Isaías seguiu linhas antropomórficas.
com sua cena da corte celestial. Deus estava sentado em um alto trono, como se fosse um monarca oriental. As orlas do seu manto enchiam o templo. O manto fala da realeza, majestade e autoridade real de Deus. Quanto à deidade entronizada, 1 Reis 22, Ezequiel 4, 2, 1. O trono, neste caso, pode referir-se à Arca da Aliança, onde se manifestava a glória Shekinah. Né? Ele cita aqui Shekinah, mas o Champlin tem consciência, tá? Que não é uma palavra encontrada no Antigo Testamento. Todos nós sabemos disso, todo estudante sabe disso. Né? Que não é uma palavra encontrada no Antigo Testamento, mas era muito usada pelos rabinos, que significa glória. Né? Tem outra conotação também de ser uma entidade feminina também, outra interpretação. A Septuaginta, ó, que ele diz, a Vulgata e o Targum omitem a palavra manto, provavelmente porque pensaram ser isso por demais antropomórfico. Olha, o Targum substitui pelas palavras, abre aspas, o templo foi cheio de seu esplendor, fecha aspas. Fazer esta visão referir-se a uma aparição pré-messiânica do Logos é uma cristianização exagerada do texto sagrado. Então, para ele falar isso é porque ele leu algum comentarista dando essa ênfase exagerada da visão do Logos, né? Realmente é uma forçação de barra. Então temos aí, queridos, olha só, também a parte dos serafins, olha lá. Serafins estavam por cima dele. A visão segue as ideias da ortodoxia judaica. O céu é um lugar de anjos, pelo que temos aqui a menção aos serafins, uma das espécies de anjos. A base dessa palavra é o termo hebraico saraf, que significa queimar. Alguns dizem que significa também ardentes. O zelo dos serafins era ardente, mas a visão provavelmente se refere ao aspecto visual brilhante dos serafins. Aqui os serafins são os principais atendentes de Deus em seu trono, bem como seus primeiros ministros. Confira com as 4 criaturas viventes de Ezequiel capítulo 1 e Apocalipse capítulo 4, bem como as hostes celestiais de Daniel 7. Vê também Números 21, Deuteronômio 8, Isaías 14 e 30. Então, veja bem, cara, ele é bem exaustivo. Então, bem, para esse vídeo não ficar mais longo, eu quero encerrar aqui. Comente aí nos comentários o que você acha. Você, principalmente você que ainda está pesquisando, está em dúvida, após essa pequena resenha aí, diz para mim se você conseguiu definir aí a sua compra ou se você desistiu de vez. Graça e paz, Deus abençoe. Compartilha aí nos grupinhos de Facebook, do WhatsApp. Compartilha aí, ajuda aí o canal a crescer, dá o like, comente. Deus abençoe, rico e abundante.